Vamos de vídeo. Mais um vídeo nessa segunda-feira. Agora, obviamente, falando já do jogo, já viramos a chave, ó. Chave virada pro jogo contra o Strongest, The Strongest, nessa terça-feira pela Copa Libertadores, a segunda rodada no Maracanã. Bem, a gente tem informações aqui, eu, Gabriel Amaral, jornalista e tricolor, tem informações que chegaram agora no meu WhatsApp? Não, né? Com certeza não, só tava desmutado aqui o WhatsApp. Mas temos informações relacionadas primeiramente a público. Isso porque o Vitor Lessa divulgou, enfim, a todo momento, na verdade, está sendo divulgado, o próprio Fluminense está divulgando também e tal. E a gente termina a segunda-feira com cerca de 50 mil ingressos vendidos. O Fluminense, na verdade, coloca como 47 mil tricolores confirmados. E aí, enfim, não sei exatamente como é essa divulgação do Fluminense, se eles estão incluindo as gratuidades ou não. Fato é, muita gente ficou em dúvida, mas por que a capacidade do estádio a gente já esgotou? Sul, leste inferior e superior, oeste inferior e Maracanã mais, e a capacidade não bate os 60 e tantos mil, porque isso tem gratuidade, isso tem as cadeiras cativas, que é a oeste superior, né, que são aí quase 5 mil lugares, 4 mil, cerca de 4 mil lugares. Você ainda tem toda a parte, né, como eu falei, de gratuidade, mas aquelas de convites da Conmebol, deixa eu olhar os patrocinadores, como a Coca-Cola, Crypto, Amistel, Sportingbet, TCL, EA, Mastercard, tem isso tudo quanto é patrocinador, tem tudo convite, tá? Os camarotes, e o setor norte, além também dá 2 ingressos de visitante pro The Strongest. Eles vêm num bom número? Sim, vêm em bom número, considerando também, óbvio, a distância da viagem de La Paz aqui pro Rio. Se eu não estou enganado, eu até fui buscar, o Strongest, ele já jogou algumas vezes em São Paulo, ele já jogou algumas vezes em Minas, recentemente jogou em Fortaleza, mas ele nunca jogou no Maracanã, pelo menos não jogos de destaque. Ou seja, a torcida boliviana do Strongest, cara, às vezes a gente perde essa noção. É o Maracanã. É o maior estádio da história do futebol mundial. Ah, Gabriel, não, mas hoje tal estádio é maior. Não tô falando de maior de capacidade mais, infelizmente. É o maior estádio, é o mítico Maracanã. Então, assim, vai vir torcedor pra cacete deles. O que o Flamengo fez recentemente não é possível fazer com os Strongest. O Flamengo fez com o Del Valle. Del Valle tem meia dúzia de torcedor, vinha, sei lá, 20, 30 torcedores. Pegou essa galera, pegou 2 camarotes, botou essa galera nos 2 camarotes e abriu a norte inteira pra eles. Enfim, o Fluminense não faria sentido fazer isso com os Strongest e mais. Não faria sentido fazer isso também, porque não esgotamos os nossos ingressos. Não faria sentido a gente abrir a norte toda se a gente não esgotou o pedaço da norte que era nosso, óbvio. Como eu falei, né? Cerca de 50 mil ingressos vendidos pro jogo, né? Cerca de 50 mil tricolores confirmados pro jogo contra o Strongest. É um número bom, ainda mais considerando que o jogo é às 19 horas, é 7 horas da noite. O jogo é muito cedo. Mas mesmo assim é um público bom para uma estreia e, claro, também é um público bom comparado ao que o Fluminense fez da última vez que jogou no Maracanã, em 2008. Muita gente vai lembrar da festa, LDU, Boca, São Paulo, 70 mil para cima e tal, mas o Fluminense teve públicos, eu chamo de ridículos naquela Libertadores. O Fluminense passa 20 e tantos anos sem jogar a Copa Libertadores e estreia com, acho que cerca de 35 mil contra o Arsenal de Sarandi naquele 6-0. O Fluminense faz jogos para 30 mil, se eu não me engano, nas oitavas de final contra o Atlético Nacional. Esse é até mais perdoável, porque o horário foi 6 e pouca da tarde, também foi um horário horroroso. Mas, pô, do Arsenal de Sarandi era aquele horário padrão, Globo, 9h40 da noite, na reestreia. O Fluminense tinha empatado na estreia contra a LDU e tava... Então, assim, e era um Maracanã que cabia 90, né? Então, sim, é destacável. O Fluminense está quase esgotando. Ao longo da terça-feira, talvez até esgote o ingresso para o jogo contra os Strongest. Mas é fato também que a gente já sabe que, vencendo esse jogo, daqui a 2 semanas tem River Plate. E isso, claro, esse jogo, sem dúvida nenhuma, vai estar com ingressos esgotados também para a partida. O Lessa informou lá no Twitter dele de que tem cerca de 15 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Atlético Paranaense no sábado. Esse também é importante. Se a gente uma vitória legal, boa contra os Strongest, também passa dos 40 mil
lá contra o Atlético Paranaense, se Deus quiser, no próximo sábado, já que depois vem 2 jogos seguidos fora de casa, né? Vai para Belém enfrentar o Paysandu e para Fortaleza enfrentar o próprio Fortaleza. O Strongest, para o jogo dessa quarta-feira, eles fizeram uma parada meio diferente, porque como eles não tiveram rodada do Campeonato Boliviano nesse último final de semana, o último jogo deles foi no dia 18 contra o Royal Paris, se eu não estou enganado, exato, venceram o Royal Paris fora de casa, eles aproveitaram para vir bem mais cedo para o Brasil. Chegaram aqui, acho que no sábado. Tem alguns desfalques, a gente fala melhor disso amanhã no pré-jogo, na análise local que a gente vai ter também. Mas a gente vai ouvir um pouquinho o treinador, o Ismael Rescalvo, perdão. O Ismael Rescalvo, que é espanhol e tá lá no Strongest do início do ano agora só. Não perdeu ainda, são 6 vitórias e um empate. 7 vitórias e um empate. Uma dessas vitórias na Libertadores. Ainda não conheceu a derrota com o time do Strongest, obviamente também jogando o Campeonato Boliviano, mas já pegou um clássico contra o Bolívar e já jogou contra o River Plate pela Libertadores, foi em casa, é o primeiro grande desafio do time dele. O Ismael Rescalvo, com uma curiosidade, tá? Olha como é que são os links da vida. Ele treinou durante um bom tempo o Emelec, Independiente Medellín, famoso DIN, da Colômbia. E se destacou bastante lá. E treinou o Germancano. Exatamente. Germancano jogou com curiosidade, eu não vi ainda alguém citando isso, achei essa informação ali e falei, cara, se ele treinou o DIN 18, o Cano tava lá. E de fato estava, o Cano jogou, então ele conhece, talvez não conheça a versão Germancano BR Editions, né? Mas conhece o Germancano. Vamos ouvir um pedacinho da coletiva dele. O espanhol boliviano é um pouquinho mais chato de entender, assim, tal. Eu vou tentar dar uma traduzida logo depois que ele falar. Foi perguntado a ele sobre essa preparação para o jogo aqui no Brasil. Muitos jornalistas bolivianos vieram aqui para a cobertura do jogo. Essa entrevista ela foi dada nessa segunda-feira num hotel no Rio de Janeiro, onde eles estão concentrados para partir. Concentrados em termos, né? Foram para praia, os jogadores e tal, mas onde eles estão hospedados. E o Ismael respondeu assim sobre essa preparação para o jogo. Bueno, sobre todo adaptarnos al clima, que es un clima totalmente diferente al que tenemos en nuestra casa. El tema de la humedad. E aí ele já abre, obviamente, dizendo de que o principal para eles virem antes foi o clima. Aí você fala, pô, o clima, Gabriel, mas nem tá tão calor assim e tal. Meu amigo, só que se eu jogar aqui agora, no Rio de Janeiro, vamos ver a temperatura aqui agora, ao vivo, ó. Rio de Janeiro, temperatura. Amanhã até o Rio de Janeiro vai bater 29 graus. Possibilidade é de que nesta terça-feira, na hora do jogo, esteja por volta de 29 graus, o que provavelmente significa chuva. Se eu botar La Paz amanhã, só para vocês terem uma noção, La Paz amanhece com 4 graus. Vai para 8 na área mais quente do dia, no meio do dia bate 18. E à noite, mais ou menos no horário do jogo que vai estar acontecendo aqui, lá vai estar com 12, 10 graus. Então assim, tem uma diferença de temperatura sim. Óbvio que era pra gente poder levar esse jogo pra Bangu, né? Fazer esse jogo às 4 da tarde em Bangu. Infelizmente não é possível, porque o horário não faz sentido. Mas faz diferença sim, entendeu? El tema del calor. O tema do calor, né? Y nos permite tener 2 días de adaptación al partido. Permite ter adaptação à partida. Creo que eso tampoco va a condicionar mucho el desarrollo, pero não vai condicionar tanto o jogo. Esa adaptación seguramente nos hace sentir más cómodos, ¿no? De poder también trabajar tanto el día de ayer como el día de hoy. Já pudemos trabalhar ontem e hoje, porque a adaptação pelo menos deixa a gente um pouquinho mais cômodo. En horarios similares a los que vamos a competir. No mesmo horário que a gente vai jogar. Para que el jugador se pueda sentir a nivel fisiológico y a nivel mental lo más adaptado y lo más cercano al partido. Ele fala muito de coisa mental, ele fala aí, né, para o jogador se sentir mais adaptado, não só no psicológico, né, na parte mental, não só no fisiológico, mas também no mental. Ele fala muito disso. É um bom treinador, tá? Não faz muito... Não, vamos lá, né? Não faz muito sentido ele estar no futebol peruano. Boliviano. O Strongest é melhor do que costuma... Esse Strongest é melhor do que costumam ser as equipes bolivianas.
quer dizer que eles vão vir pra cá e não vão tomar os times bolivianos, sejam essa, além da questão da altitude ser uma vantagem a mais, seja que, tipo assim, eles estão tão acostumados a jogar por lá e a serem donos da partida, né? Porque se parar pra pensar, o Strongest joga uma fase de grupos de Libertadores, ele não é o principal time em campo, talvez 4 vezes no ano. As 3 vezes que ele vem jogar a nível do mar, e dependendo do jogo, eles são né, donos da partida, assim, se eles pegam um time muito pequeno do Peru, do Chile, até mesmo do Equador, da Colômbia, eles até conseguem dominar a partida mesmo a nível do mar. E no clássico contra o Bolívar, pelo menos. Então, assim, é algo complicado pra ele jogar defendendo, jogar fechado e etc. Porque esse não é o padrão do time deles, entendeu? É meio que o Cuiabá no estadual. O Cuiabá, ele domina o estadual dele sendo superior a todo mundo e vai jogar o Brasileirão onde ele é inferior à maioria, né? Nos deja muy tranquilos el hecho de que podamos estar aquí 2 días trabajando con el grupo, con tranquilidad. No solo estos 2 días, también lo que venimos trabajando durante la semana, que ha sido importante. Como decía anteriormente, el no tener partido entre semana nos ha focalizado mucho en este objetivo de venir a sumar aqui ao Maracanã. Ele tá falando que não ter tido jogo no final de semana, né, fez com que eles focassem bastante no jogo do Maracanã. Las dificultades, pero con la valentía y el atrevimiento que vamos a intentar mostrar mañana. Porém, com a valentia e o atrevimento, né? Talvez seja algo mais relacionado a, tipo, uma coragem, né? A valentia e a coragem que a gente vai tentar mostrar amanhã. Con la valentía y el atrevimiento que vamos a intentar mostrar mañana para poder sacar algo positivo del partido, como dije la semana previa al partido de River. Para tentar tirar alguma coisa de positivo do jogo, né? Conseguir um resultado positivo no jogo, como eu disse semana passada. Como eu disse na semana anterior ao jogo contra o River Plate. Probablemente alguno pensaba que estábamos locos cuando decíamos que el partido se podía ganar. E alguns achavam que a gente estava louco quando eu disse que essa partida contra o River Plate a gente podia ganhar. E podíamos dar um passo hacia adelante para darnos cuenta de que somos capazes de competir com qualquer equipo. E dar um passo à frente, né? Um passo à frente para dizer e para mostrar que a gente pode competir com qualquer time. Entonces, mañana no va a ser la excepción. Amanhã não vai ser diferente. Yo creo que también el partido de la semana pasada con River ha dejado alertados a muchos equipos. E a partida que a gente fez contra o River na outra semana deixou as equipes em alerta. E ele tem razão, cara. Assim, tinha outras frases legais da coletiva aí do Rescalvo, não vou botar ela inteira aqui no vídeo, mas é um treinador que parece muito consciente, assim, do tamanho que o futebol boliviano tem, do tamanho do Strongest, eu digo consciente tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, assim. Ele tem noção de que o Fluminense, ele até em outro momento da entrevista, ele fala, cara, a gente tá jogou contra o River e agora vai enfrentar outro time, que a gente sabe que tem as mesmas pretensões no campeonato. A gente não tá enfrentando equipe que estão de bobeira, que estão pensando só em passar de fase. A gente tá enfrentando equipe que tá chegando aqui para poder buscar a final, buscar campeonato, buscar título. Então, a gente tem noção disso. Só que aí, também, por outro lado, ele tem noção de que, cara, a gente não vai abaixar a cabeça, não. O time do Strongest é forte, ele não vai fazer, né? não me resistir aqui pra piada. Mas, enfim, então acho que vai ser um jogo interessante. É óbvio, tá? É óbvio. A gente tá falando aqui de um treinador que, como falei, treina futebol boliviano, que não passa de fase há 200 anos, o Strongest, né, especificamente. Enfim, pra poder fechar, vou botar uma última resposta dele aqui, que foi uma que também chamou um pouquinho de atenção. Perguntaram a ele algo meio que do tipo... e aí, dá pra ganhar? Porque o Fluminense vem com números espetaculares. O Fluminense fez trocentos mil gols nos últimos dias, ganhou o Flamengo, que é o atual campeão da Libertadores, e tal, estreou metendo 3-1 fora de casa. E aí, dá pra ganhar ou não dá? E ele vai falar isso aí. La misma pregunta me hacían la semana pasada. River Plate no había perdido ningún partido en el mes de marzo. A mesma pergunta me fizeram na semana passada. Na semana passada que semana retrasada, né? O River não perdeu nenhum jogo no mês de março, não levou gol. E tudo hacía indicar que íamos a ser uma nova vítima. E a gente tudo indicava que a gente ia ser a próxima vítima. Personalidade, juego, capacidade para poder superar a um rival muito forte. E a gente mostrou personalidade para poder superar um rival muito forte. E amanhã não vai ser nada diferente. Não vai ser diferente.
del momento que pasa Fluminense, que ha hecho muchos goles en los últimos partidos. O Fluminense, a gente sabe do momento do Fluminense, fez um monte de Que gols a nivel nos últimos ofensivo jogos. es un equipo muy fluido y que llega muy fácil al área. Entonces creo que va a ser fundamental tener la capacidad de contener defensivamente. Sabemos que é um time que ofensivamente chega muito perto da área e que vai ser fundamental que na parte defensiva Estar muy fuertes, no solo seja forte. a nivel colectivo, sino a nivel individual para defender duelos. Un equipo Não só taticamente, como tecnicamente também, individualmente, né? Para defender os duelos. que tanto Arias, Keno, Aí ele vai citar os jogadores que ele tem que ganhar os duelos, né? Arias, Keno. Cano, Ganso son jugadores muy habilidosos y con capacidad de superar al adversario con facilidad. Jogadores habilidosos, superam adversários. Entonces tenemos que ser muy fuertes defensivamente y a partir de ahí ir creciendo. Cuando tengamos el balón, ser un equipo agresivo y vertical para hacer daño a la portería de Fabio. Ou seja, tá aí dado a forma como pretendem jogar, né? Ser muito fortes defensivamente, matar as jogadas do Fluminense, principalmente ganhando essas divididas, né? Ganhando esse 1 contra 1 contra os times, contra os jogadores de ataque do Fluminense. E, à medida que ganhar defensivamente, saber o que fazer com a bola, né? Pra atacar, ser agressivo e vertical, são as duas palavras que ele usa pra poder atacar o gol do Fábio. Torço pra que dê errado o seu plano, Ismael. Torço muito pra que dê errado o seu plano. Mas acho que o jogo vai passar muito pro início da partida mesmo, assim. O Fluminense fizer como fez com o Paysandu e conseguir, destravar o caminho rápido, pode ter sim um jogo mais fácil mesmo na nível da Libertadores. Amanhã tem pré-jogo, tamo junto. 9 horas hoje tem live no Canal 20, tá? Nessa segunda-feira mesmo, live lá no Canal 20, a live de pré-jogo. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu!